Fala galera, hoje é dia de O Casamento do Homem-Aranha. É uma história da Marvel escrita por David Michelinie e Jim Shooter e desenhada por Paul Ryan e John Romita Jr. no ano de 1987. Nesse vídeo, você está sendo cordialmente convidado para acompanhar e comemorar as núpcias de um dos casais mais famosos da Marvel, Peter Parker e Mary Jane Watson. O herói aracnídeo e a supermodelo têm um relacionamento conturbado há algum tempo, mas como evolução das coisas, eles cresceram bastante e perceberam que realmente precisam um do outro, levando-os até o grande evento, até o seu casamento. Essa HQ pode ser lida ou entendida completamente de forma única, não precisa ler nada antes, mas tem uma história que eu recomendo só para esclarecer alguns pontos, que é o nascimento de Venom, que inclusive eu já fiz vídeo aqui e vou deixar o link aqui na descrição. Nessa história tem uma boa explicação do passado da Mary Jane e da sua relação com a sua família, principalmente com a sua irmã e com o seu pai. E explica também por que aqui na história do casamento, o Peter, mesmo se livrando do simbionte, ainda usa um uniforme preto, que é só uma roupa mesmo. Como eu disse, não é algo obrigatório, mas conhecer o nascimento de Venom vai te ajudar a responder algumas questões que podem surgir nessa HQ aqui. E antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa logo depois de um combate entre Homem-Aranha e o Duende Macabro, onde o antigo rival e agora grande amigo de Peter, Flash Thompson, foi gravemente ferido. Quase morto, o Homem-Aranha gritava para que ele não desistisse. Ele passou por muito na vida e não era a hora de partir. Não era a hora de acabar com tudo. Flash Thompson sobreviveu, mas essas palavras do Homem-Aranha pareciam ser não só para o seu amigo, mas para ele próprio. Peter sempre achou que deveria ser o Homem-Aranha pelo que houve com o seu tio ou porque ele devia isso a alguém. Mas ali ele percebeu que ele fazia isso por ele próprio, porque ele é o Homem-Aranha e é isso que ele quer ser. Ele não vai desistir e não vai se abater. Peter sempre teve dúvidas sobre seu herói, mas agora essas dúvidas não existem mais. Ele tá completamente bem sendo o Homem-Aranha. É como se essa parte da sua vida tivesse ficado completa. Ele estava feliz com isso, mas algo ainda o incomodava. Algo ainda parecia incompleto. Por isso, ele vai conversar com quem o conhece melhor do que ele próprio. Alguém quem ele confia. A sua ex-namorada Mary Jane Watson. Conversando com ela, ele percebe que tá tudo bem com o Homem-Aranha. O problema na verdade era com Peter Parker. Outra pessoa que sempre esteve ao seu lado foi a sua querida tia May, então Peter vai visitá-la. E ali ela lhe dá um conselho que o seu tio Ben sempre lhe dizia: seja verdadeiro consigo mesmo. Peter vai ao seu antigo quarto para lembrar do seu passado e percebe que o microscópio que ganhou dos tios quando ainda era adolescente não estava mais ali. E sua tia diz que deve tê-lo dado como doação para a igreja por engano. Peter diz que não tem problema, mas aquilo é algo que o conecta com quem ele sempre foi. Algo que significa muito para ele. Então Peter tenta recuperá-lo num leilão. Inclusive quase chegando atrasado por, como sempre, parar no meio do caminho para lutar contra criminosos. Mas Peter chega a tempo e recupera aquela peça. Algo que pode parecer pouco para qualquer um, mas para ele é um símbolo do que Peter Parker sempre quis. E essa talvez seja a chave para sua felicidade, fazer algo por ele próprio. Ele sempre deixou o Homem-Aranha em primeiro lugar, mas agora estava na hora de ir atrás do que Peter Parker sempre quis. Com isso, ele vai até o apartamento de Mary Jane, que tá toda atrasada e correndo fazendo suas malas porque precisa viajar de última hora. Mas Peter
tá ali para fazer uma pergunta muito importante. E a pergunta é se Mary Jane quer se casar com ele. Surpresa, Mary Jane diz que não sabe na verdade. Eles atualmente são só amigos. Mas Peter diz que eles sempre foram mais que amigos. Mesmo não tendo um relacionamento atualmente, o desejo de ambos sempre foi ficar juntos. Mas sem ter certeza de nada, Mary Jane não pode lhe dar uma resposta agora. Ela precisa ir para Pittsburgh, onde a sua irmã Gale precisa de ajuda. A sua irmã que ela não vê há anos, desde que Mary Jane praticamente a abandonou. Um tempo depois, ela chega em Pittsburgh, enquanto Peter fica em Nova York, pensando sobre tudo que vem acontecendo. Só que ele, na verdade, não tem muito tempo para isso, já que um antigo vilão chamado Alistair Smith reaparece com um robô criado exclusivamente para caçar o herói. Um robô chamado Esmaga-Aranha. O herói tem um grande combate contra o robô de Alistair, inclusive sendo atingido por um gás especial. Mas o Aranha consegue derrotá-lo. Só que mal sabia ele que aquele gás servia também para rastreá-lo. Enquanto isso, em Pittsburgh, Mary Jane descobre por que a sua irmã precisa dela. Gale foi presa, mas ela não tá feliz em ver Mary Jane, quem a abandonou quando mais precisava. Então, devastada, ela volta para a casa da sua irmã, onde encontra a pessoa que ela menos esperava ver, o seu pai, Philip Watson. Em Nova York, Peter continua enfrentando problemas com o Esmaga-Aranha à solta na cidade, mas ele recebe uma ligação inesperada de Mary Jane. A garota precisava dele, e Peter é quem ela mais confia, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, a pessoa que ela ama. Assim, ela pede para que ele vá até Pittsburgh. Peter fica abalado, ele não sabe se deveria ir com uma ameaça à solta na cidade. Mas em Nova York existem policiais, bombeiros, a Guarda Nacional, várias pessoas que podem ajudar com algum tipo de problema. Mas Mary Jane só tem a ele. Assim, ele parte ao seu encontro. Ao chegar na cidade, Peter vê pela TV que o Esmaga-Aranha parou de atacar. E isso acontece porque aquele gás que ele inalou durante a sua batalha lhe dá a localização a Alistair, que também parte para Pittsburgh. Mas Peter não sabia sobre isso. Então ele vai ao encontro de Mary Jane, que tá com o seu pai Philip, o homem asqueroso que maltratava ela, sua irmã e a sua mãe. Acontece que Gale estava presa por culpa dele. Philip era um professor que queria se tornar um escritor muito famoso, mas seus fracassos contínuos o tornaram na pessoa amargurada que ele é. Isso destruiu a sua carreira e a sua família. Então ele começou a usar seus contatos para ganhar a vida roubando manuscritos raros e os vendendo no mercado negro. E como Gale trabalhava numa universidade, Philip a convenceu a usar a sua chave de acesso para roubar um desses manuscritos para ele. Mesmo ele sendo horrível, ainda era seu pai e provavelmente Gale se sentia de certa forma culpada pela separação de seus pais e por isso ela o ajudou. Mas esse fato acabou mal e agora Gale estava presa. Philip quer que Mary Jane agora o ajude com os roubos, mas Peter diz como ela é especial, como ela não pode ser usada assim por alguém. Desse jeito, ela agradece e o beija, e diz que vai fazer a coisa certa. Então quando volta para casa e encontra Philip, Mary Jane diz que vai ajudá-lo. Peter fica espantado com isso, mas ele tá do lado de Mary Jane a todo custo e a acompanha até a universidade onde pega um manuscrito que Philip quer. Só que o Esmaga-Aranha aparece ali também, seguindo o rastro da sua presa. Peter se troca antes de ser visto e inicia um combate contra o vilão. A batalha é complicada, mas quando o robô prende Mary Jane, o Homem-Aranha não se segura e mesmo atordoado, ele se supera e num pico de adrenalina, ele destrói aquela estrutura com seus próprios punhos. Assim, tirando Alistair dali e prometendo que se ele voltar a fazer mal a qualquer outro inocente, ele não vai se segurar.
como não se segurou contra a carcaça daquele robô. Assim, Alistair os deixa em paz por enquanto. Então, com isso resolvido, eles precisam resolver o assunto com o pai de Mary Jane e levam o tal manuscrito até ele. Mas quando Philip recebe aquele documento e Mary Jane pergunta se com isso ele vai conseguir tirar Gale da prisão, Philip admite que ela só era uma isca e fez só o que ele mandou, então a sua pena não seria tão grande assim. E com essa confissão, os policiais surgem levando Philip preso. Aquilo tudo era a armação de Mary Jane para que seu pai fosse levado e a sua irmã finalmente fosse solta. E ela não poderia fazer isso se não tivesse Peter ao seu lado. Mary Jane tem uma boa carreira, tem o estilo de vida que sempre quis e agora até mesmo voltou a falar com a sua irmã. Tava tudo indo bem. Então talvez fosse hora de parar de fugir da sua felicidade e tava na hora de ficar com quem ela ama e com quem sempre a apoiou. Por isso, ela finalmente dá uma resposta a Peter sobre o seu pedido de casamento. E a sua resposta é sim. Os dias passam e o Homem-Aranha segue combatendo seus inimigos como o Electro, por exemplo. Mas o que mais o preocupa é a aproximação do dia do seu casamento. Mary Jane e Peter estão se mudando para viver juntos, mas ela tem um trabalho de supermodelo, enquanto ele mal tem dinheiro para suas contas trabalhando como fotógrafo no Clarim Diário. E isso o vai deixando apreensivo. Mas quando ele vai até o jornal, é surpreendido por todos com uma festa para ele pelo seu noivado. Inclusive com a participação de J. Jonah Jameson, que apesar de ser normalmente rabugento, gosta do rapaz e o abraça, o parabenizando pelo seu grande passo. Um grande passo, algo que seria para sempre. E isso é de deixar qualquer um apreensivo. Mas Peter ama Mary Jane, tanto que com o bônus que ganhou pelo seu noivado, ele compra um anel para ela. Só que mesmo não tendo dúvidas do que sentem um pelo outro, durante o jantar, o pensamento de arrependimento ou de não ter certeza de que estão fazendo a coisa certa passa pela cabeça dos dois. Mary Jane sai para uma reunião, mas é abordada por um homem de sobretudo e óculos que lhe entrega uma fita, dizendo para ouvi-la numa Ferrari parada ali próximo. Aquela era uma mensagem de um tal de Bruce, um homem que não quer que Mary Jane se case, e para isso tenta comprá-la até mesmo com passagens para Paris. Mas mesmo tendo dúvidas sobre se deveria realmente casar, ela ama Peter e não faria nada para magoá-lo. O mesmo vale para ele, que ao visitar sua tia May, vê num álbum antigo uma foto que o faz relembrar do seu passado, inclusive vendo uma foto de Gwen Stacy, que o faz pensar como falhou com ela. Mas ali, Peter e Mary Jane reuniram suas tias May e Anna para dar a grande notícia sobre seu casamento, deixando-as muito felizes. Só que ao sair, Mary Jane acaba sendo encontrada pelo tal Bruce mais uma vez, que tenta convencê-la a abandonar essa ideia, enquanto Peter volta para casa. Então mais tarde, quando Mary Jane chega, eles saem pela cidade, indo ao topo do Empire State Building, para refletir e pensar sobre suas decisões. Eles não passam de dois jovens inseguros que não têm certeza se realmente deveriam se casar, mas no fundo sabem que um pode contar com o outro. No outro dia, enquanto Mary Jane recebe seu vestido de noiva do famoso estilista Will Smith, Peter passou a noite refletindo sobre como ele tem medo que aconteça o que aconteceu com Gwen Stacy mais uma vez. Flash Thompson é o padrinho de Peter, então eles e seu melhor amigo Harry Osborn fazem uma pequena despedida de solteiro, onde Peter revela seus medos a eles. Enquanto Mary Jane também tem uma festa de despedida de solteira, mas como seu estilo de vida é bem diferente, a festa dela é bem maior. Só que ali ela também reflete sobre as suas dúvidas.
Naquela noite, Peter mal consegue dormir, inclusive tendo pesadelos sobre o dia seguinte, sobre o momento do casamento, onde ele se vê vestido de Homem-Aranha e ali o seu tio Ben surgindo para parabenizá-lo como ele sempre quis que fosse. Com até mesmo Gwen Stacy aparecendo para dizer que tá tudo bem, que ela foi ali só para se despedir para sempre, porque Peter precisa seguir adiante. Nesse sonho, heróis e vilões surgem também, tornando aquilo um campo de guerra que deixa Mary Jane no meio, onde ela está prestes a ser atingida, e nesse instante, ele acorda. Então, chegando o grande dia, o momento do casamento, onde todos esperam pelos noivos, ambos não aparecem. Mas de repente, Mary Jane chega atrasada, trazida por uma Ferrari, dizendo que ela só queria ficar perfeita para o dia. E nesse instante ela vê que Peter não estava ali. Mas logo em sequência ele vem correndo pela rua também atrasado, dizendo que teve um probleminha se arrumando. Mas sabemos que na verdade os dois atrasaram pelas dúvidas sobre o casamento. Só que isso já não existe. E frente ao juiz Spencer Watson, o tio de Mary Jane, ela diz que aceita aquele homem especial que é a coisa mais importante da sua vida. Enquanto Peter, claro que aceita a mulher que o conhece, que sabe onde está se metendo e mesmo assim o quer. Então dessa forma, ele os declara marido e mulher. Logo depois disso, Peter está chateado por não poder levar a esposa para uma lua de mel à sua altura. Mas Mary Jane diz que tem 2 passagens para Paris, aquelas que Bruce queria que fossem para eles. E assim o casal pode aproveitar agora. E a partir daí, esperando que possam viver felizes para sempre. E é desse jeito que termina a história. O Casamento é uma edição que se tornou icônica, principalmente pela sua importância na época. Não era tão comum um herói tão importante para uma editora ter uma alteração tão drástica assim. Inclusive muitos foram contra essa ideia, já que poderia quebrar a identificação do personagem com os leitores mais novos. Mas isso era uma evolução natural do crescimento humano. Stan Lee criava tiras de jornal do Homem-Aranha na época, que não tinham ligação nenhuma com a cronologia oficial dos quadrinhos. E ali, como evolução do personagem, Stan Lee quis casá-lo com Mary Jane. E por isso, Jim Shooter, o editor responsável pelos quadrinhos na época, queria igualar esse acontecimento nas HQs, surgindo a história do seu casamento. Esse fato foi tão grande na época que extrapolou as páginas, inclusive eventos em campos de beisebol eram feitos com atores encenando a cerimônia. E inclusive tendo participação de 2 personagens da concorrente na história. Pode ser uma homenagem ou uma referência, mas praticamente o Batman e o Superman fizeram parte desse evento. O Superman sendo um homem de óculos e sobretudo entregando uma fita para Mary Jane, a pedido de um tal ricaço chamado Bruce. Tecnicamente, o roteiro é clichê. Não tem nada de muito especial, para ser sincero. A arte é boa, mas a narrativa, principalmente pela época, é mais truncada com falas descrevendo as próprias cenas. Eu particularmente me incomodo com algumas atitudes de personagens nessa história. Por isso, como história, eu não acho tão interessante assim. Mas o acontecimento como evento é sim algo que ficou marcado nos quadrinhos. Principalmente pelo que veio depois, com a relação entre Peter e Mary Jane, que foi crescendo cada vez mais e realmente se tornaram um dos casais mais importantes e interessantes dos quadrinhos. Então, para mim, as consequências do casamento foram muito melhores do que a história do grande evento em si. O problema aconteceu mais ou menos 30 anos depois disso tudo, quando a HQ Um Dia a Mais trouxe uma das histórias mais controversas dos quadrinhos, onde o casamento foi completamente apagado. Mas isso é história para outro vídeo.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.